A enxaqueca é uma doença crônica e atinge 16% da população brasileira. Muitas pessoas sofrem tanto com a enxaqueca que às vezes nem conseguem trabalhar. A novidade agora é que as aplicações de toxina botulínica prometem ser uma alternativa para alguns casos da doença. Veja na reportagem de Daniel Fabres. Dor crônica e enxaqueca, males que acompanham Isabela desde a infância. A empresária já tentou de tudo para acabar com a dor de cabeça insuportável, que não tem hora para começar nem para terminar. Antes de eu buscar neurologista mesmo, eu busquei oftalmologista, algumas terapias também holísticas, eu tentei acupuntura, dentistas, alergistas, todo tipo de coisa que poderia acarretar na dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença hereditária que atinge cerca de 16% da população brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia. As mulheres entre 20 e 49 anos são as que mais sofrem com a dor, que quando aparece todos os dias é sinal da forma mais grave da doença. Essa condição é conhecida como cefaleia crônica diária e é muito incapacitante, porque o indivíduo tem dor todo dia, num intervalo que costuma durar mais de 4 horas. A enxaqueca pode estar ligada a outras dores no corpo, principalmente as dores musculares. Por isso é importante a análise com profissionais especializados para a melhor forma de tratamento. Laser que age no ponto da dor, alongamento, ultrassom que aquece a musculatura e articulações. Tem eletrodos que são fixados e que geram uma corrente analgésica e até mesmo um tratamento bem simples, compressa quente. Tudo isso faz parte do tratamento fisioterápico de Estael, de 49 anos. A enxaqueca dela tem diminuído bastante com os métodos aplicados, depois que o diagnóstico revelou que a dor de cabeça da professora era resultado de dores musculares. A minha vida melhorou muito, minha qualidade de vida melhorou muito, porque hoje eu tenho mais disposição para fazer as coisas, eu tenho mais bom humor. No campo da fisioterapia, toda a parte que envolve o trabalho biomecânico dessa articulação, que pode estar facilitando um desgaste dessa musculatura, como o trabalho postural, né? E o trabalho de inibição, o trabalho de liberação de cada um desses pontos musculares que foi detectado, é que traz o conforto para o paciente. E se nada disso funciona, o que fazer? Alguns médicos têm utilizado Botox para combater a dor. O que a toxina botulínica faz é que ela é uma toxina, literalmente produzida por uma bactéria, que paralisa o músculo. Então a toxina botulínica, quando injetada no ponto doloroso, ela tem a propriedade de fazer a fibra muscular relaxar e esse ponto que causa crise ser desativado. Mas o Botox só deve ser aplicado em casos específicos de enxaqueca. A gente tem preferido tentar desativar esses pontos dolorosos com fisioterapia, calor local, alongamento, e quando essas medidas falham, os pacientes ficam candidatos à toxina botulínica. E ela é um tratamento muito específico para quando esse protocolo, esse guia de tratamento normal não funcionou. Quem tem enxaqueca e tem dor diária deve pensar que não existe um tratamento pontual, uma mágica que vai resolver o problema. Existe uma série de medidas que têm que ser tomadas para resolver o problema. Mudança de estilo de vida, tratamento preventivo, não abusar de analgésico e procurar esse relaxamento muscular. Quem tem enxaqueca sabe, é uma novela para resolver. Aqui no estúdio com a gente, então, o neurologista Ariovaldo Júnior e a Isabela Zanon, que sofre com a enxaqueca há muitos anos, não é isso, Isabela? Agora um pouco menos. Agora menos, depois do tratamento diminuiu bastante. Isso. Muito obrigada pela presença dos dois. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é isso? Isso, dor de cabeça tem um sinônimo que é cefaleia, né? Ela pode ter causas mais graves, como um tumor cerebral, ou causas mais simples, como um aneurisma. Mas quando ela é crônica, quando ela existe há muito tempo, geralmente você tem duas causas principais, a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional. Enxaqueca não é só dor de cabeça, é uma crise acompanhada de enjoo, intolerância à luz, barulho e cheiro forte, que costuma durar 72 horas. Só para as pessoas entenderem, porque todo mundo que tem uma pequena dor de cabeça fala, estou com enxaqueca, não é bem assim. A dor de cabeça pode ser o sintoma de algum problema, como o senhor disse, de um tumor, de um aneurisma, alguma outra coisa, aí tem que ser investigado, porque pode ser uma coisa mais grave, ou ela pode, então, vir acompanhada de outros sintomas, que aí ela é o problema em si, que é no caso da enxaqueca, é isso? Isso, perfeito. Você elaborou exatamente como é a hipótese que a gente tem hoje em dia.
a dor de cabeça é um dos sintomas da enxaqueca. Por exemplo, é muito interessante a gente avaliar e comentar os traços de personalidade de quem tem enxaqueca. Mas vamos ver, aqui a gente tem uma aqui, vamos lá, vamos ver se confere. Vamos ver se vai bater. Geralmente lá. as pessoas que têm enxaqueca, existe uma hipótese que deve ter havido no passado uma mutação e que tornou o gene para quem tem enxaqueca, criou indivíduos mais eficientes para sobreviver. Então vamos lá. Geralmente são mulheres eficientes. Confere. Ansiosas. Confere. Né? Cobram muito de si mesmas. Perfeccionista. Sim, perfeccionistas. E reservam pouco tempo para o lazer, tendo muita dedicação para o trabalho. E estressada. Você é assim, Isabela? Como é que é ser no dia a dia? É ruim de admitir, né? Desse jeito, nessas palavras. Mas a gente é um pouco perfeccionista, assim. Tende a se esforçar muito naquilo que a gente se empenha no trabalho, né? Na faculdade, na escola. Por isso tudo, imagino que vai acarretar tensão, né? Assim, o resultado é tensão. Se a pessoa fica estressada, quer ser sempre perfeita, ela vai tensionar e acaba relaxando na dor de cabeça. Exatamente. Retomando então um ponto que a gente comentou, vejam que a dor de cabeça é só um ponto de uma coisa maior. Você tem uma personalidade com traços específicos e crises com, além de dor, esses outros sintomas que a gente relatou. No que tange a questão da tensão, isso é muito importante. Quem tem enxaqueca mais simples, vai bem, tem crise vez ou outra. Mas a pessoa que tem enxaqueca com muita frequência, geralmente é mais ansiosa, mais tensa, e essa tensão começa a gerar pontos dolorosos que são gatilho para a própria dor. Como foi com você? O que doía, onde doía? Desde criança, isso? É desde a adolescência, mais ou menos, né? Na época de ensino médio já da escola, eu já comecei com a dor. Até passei por alguns médicos antes para poder avaliar se não era um caso de visão, alguma coisa assim. E aí a dor foi piorando ao longo do tempo. Começou mesmo com uma dor menos frequente, que vinha vez ou outra, de intensidade mais leve, com um analgésico comum resolvia. Depois essa intensidade foi aumentando, até o ponto que eu não conseguia mais, assim, eu acordava e dormia com a mesma dor. Eu tomava, às vezes, 4, 5 comprimidos de um mesmo analgésico para tentar resolver e não conseguia resolver. Às vezes, até resolvia por um período curto de tempo e voltava pior ainda. E agora você resolveu com que tipo de medicamento? Eu fiz um tratamento profilático, né, que é com um medicamento que é para pressão, mas é utilizado também para profilaxia da dor de cabeça, da enxaqueca especificamente, e com alguns medicamentos abortivos que a gente chama para dor mesmo. Quando eu começo com a dor, eu já tomo 2 medicamentos, que são os triptanos, que é um remédio, né, específico, e um anti-inflamatório. Eu já tomo logo no iníciozinho da dor. Quem tem enxaqueca sabe que tem que ser no início mesmo, né? Que se deixar aumentar, se deixar a dor aumentar, a dor vai para frente. Isabela mostrou como é que o tratamento funciona. Se você tem mais de 2 crises por mês, você deve fazer um tratamento preventivo. O tratamento preventivo da Isabela foi feito com uma medicação simples, que é o atenolol, é um remédio para pressão alta que a gente usa em dose baixinha, não altera a pressão. Diminuiu muito a frequência, não é isso, Isabela? Bastante. E quando tem crise, logo que ela começar, mas não mais que 2 vezes por semana, usar um anti-inflamatório com triptano. Mas tudo com receita médica, gente, não é para aprender aqui na televisão e comprar na farmácia, não. Aliás, para comprar anti-inflamatório tem que ter receita médica. Eu acho que antibiótico, anti-inflamatório não tem certeza, mas isso é tão importante que, por exemplo, o remédio que a Isabela usa, se for usado por um asmático, pode causar um broncoespasmo importante e até complicações graves. Então, claro, prevenção com orientação médica. A gente vai ver um videozinho que fala mostra o caminho da dor. Mas antes disso eu quero saber do Botox. Que novidade é essa? Porque o Botox era para o olho, para estrábico, depois virou para ruga e agora usando também na dor de cabeça. Como que funciona? Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com de como que a toxina botulínica, o Botox, tem entrado na dor de cabeça, porque ele foi testado num estudo grande que envolveu grandes centros do mundo todo, para pacientes com enxaqueca crônica, pacientes que têm dor de cabeça todo dia e que não melhoraram com métodos convencionais. Mas é uma injeçãozinha mesmo? Não, existem vários pontos na musculatura pericraniana, em torno do crânio, que são mais ou menos 36 pontos e são feitos um determinado número de unidades nesses pontos que causam relaxamento. Então é um agulhamento em vários pontos musculares. Quase uma acupuntura. Quase uma acupuntura, tanto que há uma hipótese de que será que melhora porque é o Botox ou melhora porque a injeção agulha o ponto doloroso, né? Tem que testar. Vamos ver o vídeo, aí você vai explicando pra gente, vamos lá. Bom, esse vídeo está mostrando ali um cérebro, né? Em volta dele, vejam que esse sinal luminoso e amarelo está passando num nervo chamado nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo leva a dor para o cérebro,
através dos neurônios. Aí a gente está vendo uma rede de neurônios. Vão conectando, isso? Isso, olha que interessante, essa imagem de um neurônio se conectando ao outro e mostrando uma coisa super importante na enxaqueca, que são esses neurotransmissores. Primeiro, em vermelho, estão ligando neurotransmissores que vão permitir a entrada de sódio no neurônio e ativar um potencial de ação. Essa região é chamada de sinapse, né? E o que acontece, Bianca, é que na enxaqueca há um desequilíbrio. O indivíduo tem muitos neurotransmissores excitatórios e pouco neurotransmissores inibitórios. Então fica excitado demais. Fica excitado demais. Olha só que interessante. Esse desequilíbrio deflagra uma crise, ali está representando como é que todo o cérebro fica irritado, né? Inflamado e vasodilatado. Nesse momento, para o cérebro, está acontecendo alguma coisa gravíssima. Então ele amplia a dor. Algumas crises são acompanhadas desse fenômeno chamado de aura. O paciente tem alterações visuais, vê bolinhas brilhantes. Na verdade, olha que interessante, a aura começa na região do cérebro responsável pela visão e vai se espalhando. Quando a crise já se instalou, é aí que dói. São os vasos sanguíneos dilatados e inflamados. Então você imagina quando você tem um ferimento na pele, que aquilo fica doloroso. Imagina os vasos sanguíneos todos do cérebro dilatados, inflamados e o cérebro interpretando isso como uma coisa grave. Coitada, dói demais, né, Isabela? Demais. Mas agora você está sofrendo menos. Bem menos. Agora eu já consigo fazer minhas atividades diárias, assim, com normalidade. O que eu acho importante a gente, né, divulgar, assim, é que tem tratamento, que tem esses remédios que a pessoa pode usar preventivamente, que ninguém precisa ficar sofrendo com dor de cabeça, não é isso?